Agora eu vou falar de alguns requerimentos que você precisa cumprir para poder aplicar para a naturalização. O primeiro deles é ter um bom caráter moral, ou seja, você não pode se envolver com cometimento de crimes, ter condenação, nem nada do tipo, tá? O segundo requisito diz respeito a tempo de presença nos Estados Unidos. E esse é muito importante você entender muito bem para não vacilar na hora da sua aplicação. Basicamente, para aqueles que precisam cumprir 5 anos como residente permanente, destes 5 você tem que ter ficado mais da metade, ou seja, mais de 2 anos e meio dentro do território americano. O segundo requisito é você não pode ter ficado fora do país por mais de 1 ano em uma só vez. Ou seja, você não pode fazer aquela viagem longa que vai durar mais de 1 ano, por exemplo, para a Europa ou então para visitar a família no Brasil. Se você optar por fazer essa viagem, vai zerar todo o período de contagem e aí você vai ter que ficar 5 anos após a chegada dessa viagem para poder aplicar para a naturalização. E se eu ficar menos de 1 ano, mas mais de 6 meses? Você pode ficar entre 6 meses e 1 ano fora do país de uma vez só. Contudo, se você fizer uma viagem dessa, por exemplo, você vai precisar acrescentar esse tempo aos 5 anos que a gente está falando. Ou seja, se você fizer uma viagem de 7 meses, ao invés de ter que aguardar 5 anos como residente permanente, você vai ter que aguardar 5 anos e 7 meses para poder aplicar para a naturalização.